Glória a Deus, aleluias, Deus é maravilhoso. Podeis assentar em nome de Jesus. Fé e milagres. Deus já está trabalhando para o seu milagre, amém? Abra a palavra comigo em Êxodo 14, versículo 21 e 22. Nós vemos aqui a história de um povo que era escravo, um povo que estava lá no Egito, mas o chamado de Deus para esse povo e para nós hoje é para libertação, é para uma terra prometida, e não é diferente daqueles dias. Os israelitas eram escravos dos egípcios, e Faraó os mantinha ali em trabalho árduo. Então eu creio que alguns já estavam até acostumados, porque a gente vai ver na palavra de Deus, nesse capítulo 14, fala do momento que Deus chama Moisés e ordena que Moisés conduza o povo, porque Deus ia fazer maravilhas diante daquele povo, mas Deus ia usar os egípcios, seus cavaleiros, seus soldados, até mesmo Faraó, para que o nome de Deus fosse glorificado. Amado, é muito forte esta palavra. Às vezes tem situações nas nossas vidas que Deus nos permite passar por elas, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a nossa fé seja renovada, para que possamos ter atitudes diferentes. Porque se eu quero milagre, eu tenho que usar a minha fé, eu tenho que abrir meu coração, porque Deus, a promessa de Deus para aquele povo não era escravidão. E a promessa de Deus para mim e para você não é escravidão, não é peso, não é fardo, não é destruição, não é miséria, mas a promessa de Deus é uma terra prometida, é algo sobrenatural, algo ainda que os nossos olhos não contemplou. Deus quer te levar a este caminho de vitória, de milagre. Você crê? Então permita Deus hoje te levar mais além, porque muitas das vezes, amado, aquele povo aqui reclamou para Moisés. Moisés lá no Egito não tinha sepultura suficiente. Você trouxe nós para morrer aqui no deserto, diante do mar. Mas interessante que o povo estava na caminhada. Deus havia uma promessa ali de libertação da escravidão. Havia um chamado de Deus para aquele povo. E eles atentaram a voz de Moisés, que era o homem de Deus. Amado, todas as vezes que o pastor, a pastora sobe aqui no altar, é para nos orientar, é para nos direcionar. Deus está usando eles como Moisés, para nos livrar daquelas situações que tentam nos prender, nos parar. Porque muitos desses preferiram estar na escravidão, desfrutando do banquete de ser um escravo, desfrutando ali da miséria, não tinha liberdade. Muitos aqui queriam estar no Egito, mas o propósito de Deus não era eles permanecer no Egito. O propósito de Deus, meu irmão, minha irmã, não é você permanecer nessa situação. Deus conhece a sua vida, seu coração. Deus conhece a sua casa. Deus conhece a sua família. E a trajetória de Deus para você hoje é milagre. Se você tem fé, se você trouxe o objeto, você vai ver o milagre acontecer na sua casa. Permita você chegar hoje ao milagre de Deus. Permita isso na sua vida. Não fique embaraçado, porque eu paro para entender esta palavra. Deus estava trabalhando para libertar o povo muito antes do povo
passageira, mas Deus tem algo sobrenatural preparado para mim e para você, que é a eternidade. Porque aquele dia era a terra de Canaã, a terra prometida. Eu quero ir mais além um pouquinho, e eu parei para analisar. Depois eu falo. É interessante. Porque quando o povo estava ali diante do mar, Deus falou: Moisés, atrasa um pouquinho a sua caminhada com o povo, fiquem por aí, porque eu vou endurecer o coração de Faraó, eles vão perseguir vocês. Olha que interessante. Se você olhar essa situação humanamente falando, é impossível. O povo estava fugitivo, o povo estava com medo, com receio, mesmo que dentro do povo de Israel havia soldados, havia guerreiros ali, pessoas, mesmo que eram escravos, eles tinham habilidade de guerra, mesmo que fosse um número menor, mas o povo estava fugitivo. E a Bíblia fala que eles murmuraram, questionaram contra Deus, porque eles queriam voltar do que morrer ali diante do mar. Mas eles não olharam a grandeza de Deus, o que Deus estava operando, fazendo na vida deles. E quantas vezes nós estamos cegos para olhar, não permitimos enxergar como Deus enxerga para mim e para você, não permitimos olhar como Deus está vendo, como Deus tem preparado as coisas maravilhosas para mim e para você nessa terra, no dia a dia. Parece que a opressão, a tristeza, aquele fardo, estava bom. Mas interessante que Deus, o versículo 3, Deus ali orienta Moisés, e Moisés encoraja aquele povo. Olha o que Moisés fala para o povo. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temas, permanecei firmes, e vereis o que Deus fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais o tornareis a ver. Deus combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficais calado. Hoje Deus quer pôr fim nessa situação. Deus quer barrar o inimigo de uma vez por toda. Deus quer mudar a sua história. Hoje começa o seu milagre. Hoje Deus abre as portas. Deus faz maravilha. Porque Deus estava preparando o caminho ali, porque Deus queria que o povo compreendesse a grandeza dele, o povo honrasse a ele, mas Deus está preparando ali o caminho, porque o inimigo não ia tocar nos filhos de Deus, no povo de Israel. O inimigo também não pode tocar na sua vida, meu irmão, minha irmã, quando Deus está agindo a seu favor, quando Deus está agindo na sua casa, na sua família. Se nós formos ver aqui os versículos 18 e 19, fala que aquela coluna de nuvem, aquele anjo que estava diante do povo de Israel, quando o povo ficou ali diante do mar, aquela nuvem passou. Quando aqueles soldados, o povo de Faraó alcançou aquele povo, aquela nuvem veio para a retaguarda, aquele anjo veio para a retaguarda, porque aquela nuvem ali clareava em favor dos israelitas, mas era tenebroso à noite para o povo egípcio. Ou seja, de forma que o soldado, aquele povo egípcio, não pôde tocar durante aquela noite, porque as maravilhas de Deus estavam acontecendo, e quando ali Deus permitiu aquela situação, Deus ordenou a Moisés a estender o cajado diante do mar, e durante toda aquela noite, o versículo que nós lemos, houve um vento ali que dividiu aquele mar, e a promessa de Deus era para que aquele povo atravessasse em terra seca, nada impedisse
o atravessar deles, para uma nova jornada, para um novo tempo na vida deles. E assim eles obedeceram à voz de Moisés, assim eles entenderam o propósito de Deus, e assim eles fizeram. Amados, e quando aquele mar abriu, o povo de Israel começou a atravessar, o povo de Israel começou a seguir. Olha que interessante. Agora eu quero falar. Aí o povo começou a atravessar e aqueles soldados foram atrás. E de repente, aquele povo já tinha quase chegando do outro lado, aqueles soldados começaram a caminhar e adentrar o mar. E a Bíblia fala que aquele soldado foi surpreendido, porque ali havia uma parede de água da direita e da esquerda. E aquele mar, Moisés estende o seu cajado e aquele mar volta ao normal. E ali é absorvido todo aqueles soldados, aqueles guerreiros dos egípcios. Ou seja, o inimigo foi destruído. O inimigo do povo de Israel caiu por terra. Amado, quando Deus está agindo na sua vida, na sua casa, quando você tem um propósito e coloca diante de Deus, o seu inimigo já caiu. Porque Deus é maior, é Deus que concede vitória, é Deus que vai quebrar os quilhões, despedaçar todo o jugo, toda opressão, mas usa a sua fé, para que você contemple os céus abertos. Amado, Deus estava preparando tudo em favor do povo. A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amado, nós podemos errar, porque esse povo errou na caminhada, falhou, alguns retrocederam, perderam a bênção no caminho, mas eu não quero falar disso. Eu quero dizer que você vai chegar onde você precisa chegar, você vai alcançar o que você precisa alcançar, porque Deus te conduz. Deus tem um milagre, a vitória, é cura, Deus vai te dar a cura, Deus vai te dar a porta de emprego. Mas entenda bem, o inimigo não vai parar. Eu pensava comigo, falando com Deus, o inimigo foi destruído ali no mar, mas a caminhada deles até chegar à terra de Canaã, e se levantar opositores, e mais inimigo, terras estranhas, lugares estranhos. Por que eu estou citando isso? Porque nós precisamos entender que nessa jornada, nós temos aprendido que o inimigo não para. Aquela nuvem, aquele anjo ia diante do povo para guiar o povo, para ter conforto à noite, para ter ali durante o dia a luz. E eu penso que é o próprio Deus que estava conduzindo aquele povo. O próprio Deus estava ali guiando. E o próprio Deus está dentro da sua casa. O próprio Deus está agindo na sua mente. O próprio Deus está impulsionando a sua fé. Muitas vezes nós falamos que não vamos conseguir. Quem sabe a escravidão de muitos não seria estar ali fazendo um trabalho forçado, obrigado a fazer aquele trabalho. Mas a escravidão de muitos é alguma situação que só você sabe, e você não tem conseguido vencer ela. E parece que o mar não vai se abrir. Parece que você não tem fé suficiente para ver o mar aberto e você ultrapassar a essa situação. O mar muitas das vezes representa a nossa impossibilidade, a nossa pequenez. Mas quando as coisas são ordenadas por Deus, quando as coisas são direcionadas por Deus, nada pode impedir. Não bastou Moisés estender o cajado, Deus ordenou: Moisés, estende o cajado. E tudo que acontece na nossa vida é para glorificar o nome de Deus, para exaltar o Senhor, para que a palavra dele seja manifesta a cada dia na nossa vida, com transformação, com milagres, com portas abertas, com quebra de maldição, com desfazer de correntes, de laços, grilhões, situações obscuras, situações que nós não vemos, mas o mundo espiritual está cheio. E muitas das vezes nós pensamos: não tem problema esse pecado, não tem problema essa situação, e nós investimos nas coisas que não agradam a Deus,
E muitas das vezes estamos fracos, cansados, abatidos. Se torna um mar. Se torna um inimigo nos perseguindo. Parece que não tem mais jeito. Diante do mar, o inimigo na retaguarda. E se a nossa fé tivesse esvaziado, se nós não temos mais controle das nossas emoções, do nosso sentimento, mas amado, mesmo diante dessa situação, nós devemos nos apegar a Deus, porque Deus prefere nos perdoar do que nos perder. Deus prefere nos transformar, nos renovar, nos levantar, do que nos perder. É o plano dele, é o plano de salvação. Começou lá no princípio, e no Egito marca um momento, uma época, que Deus estava conduzindo o povo, e não é diferente nos dias de hoje. É passageira aquela passagem no mar, sim, é passageira essa passagem na terra, mas Deus quer que nós chegamos na nossa bênção, na nossa herança. Não permita nada te parar. A escravidão já é passado, a escravidão tinha ficado para trás, mas estava soando alto nos ouvidos do israelita. O medo, eu imagino que aquele impacto, naquele dia, quando eles olharam, eles estavam todos ali, penso que acomodando já diante do mar vermelho. Quando eles olharam, que barulho de cavalo, aquela multidão aproximando deles, aquele pavor repentino, aquele medo, era impossível humanamente. Amado, quantas vezes situações repentinas acontecem nas nossas vidas? Quantas pessoas saem do controle, briga, mata, destrói, porque não tem domínio, não tem sabedoria. O inimigo vai desfazendo, destruindo. Mas Deus quer conduzir a nossa vida nesta noite. Deus quer conduzir a nossa mente. Deus quer nos dar domínio próprio, sabedoria. E a Bíblia fala no capítulo 14, que quando Deus abre o mar, olha para vocês verem, enquanto o povo reclamava, questionava contra Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, por que estão clamando, estão falando, questionando? Diga ao povo que marchem. Só isso. O resto deixa que eu cuido, o resto deixa que eu faço. É uma forma de entrega ao domínio de Deus, é uma forma de entrega à confiança de Deus, é uma forma de entrega na certeza em Deus. Entrega a sua vida, siga a ordenança de Deus, siga a direção de Deus. Muitas das vezes nós sabemos que está errado e estamos direcionando pela nossa mente, nosso coração, sabemos que vai dar errado. Já tentamos outras vezes, sabemos que estamos batendo na mesma tecla. Deus quer trazer novidade. Hoje eu cheguei num funcionário, ele pediu demissão da empresa. Eu fui fazer umas conferências com ele. E ele disse: irmão Gilberto, eu estou tão feliz hoje. Eu vi alegria naquele coração. Ele pediu demissão porque ele almeja algo diferente, algo novo na vida dele. E já tem preparado para ele. Eu pude ver a alegria deles. Sabe, ele transmitiu essa alegria. Assim é a nossa vida com Deus. Quando Deus tem algo na nossa vida, é contagiante, é inovador, é fortalecedor, sabe? Agora, quando nós estamos dando um murro em ponta de faca, nossa vida se torna pesada. Mas o que Deus quer que nós façamos hoje, para alcançar o milagre? Que nós olhemos para Ele. Aquele dia,
o povo de Israel olhou para o soldado, olhou para aquele mar, olhou para as circunstâncias ao seu redor. Mas permita você hoje olhar para Deus, abrir o seu coração para Deus. Fala: Senhor, é impossível aos meus recursos, às minhas forças, é impossível essa situação romper, é impossível sair dessa situação, é impossível vencer este mal, se não for o Senhor, se não for o Senhor que me ajuda, me sustenta, me fortalece o meu interior, a minha mente, não deixe eu perecer. Eu não quero isso mais na minha vida, eu preciso viver o milagre do Senhor, eu preciso viver o milagre do Senhor dentro da minha casa, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom esposo, eu preciso ser uma boa esposa, um bom neto, um bom pai. Um dia eu vi um pai batendo num filho perto de mim. Tem umas coisas que eu não aceito, só que ele parou, eu ia danar com ele, mesmo não tendo nada a ver. A gente que é de Deus, a gente tem coisas nessa terra que a gente não aceita, sabe? Isso é muito sério. O que eu aceito na sua vida hoje é um milagre de Deus, um milagre que você veio buscar. Como aquele dia Moisés se colocou diante do povo para ver a glória de Deus, o milagre de Deus naquelas vidas, o milagre de Deus naquelas famílias. Porque é repugnante a miséria, o fracasso, é repugnante a incredulidade, a dúvida, é repugnante tantas coisas negativas, é repugnante nós que cremos em Deus. Almeje o melhor para a sua vida, almeje o melhor para a sua casa. Nós temos condições de desfrutar do melhor desta terra, porque é promessa de Deus: se quiseres me ouvir, comerás o melhor desta terra. Deus estava guiando este povo para comer o melhor desta terra, ter uma vida nova, ter dignidade, poder desfrutar do melhor, do banquete de Deus. E a gente vê lá fora quantas pessoas ainda aprisionadas no fracasso, na escravidão dos vícios, da bebida, na escravidão da imoralidade, na escravidão das trevas. Quantas pessoas que eu conheço que a gente fala de Deus e a pessoa está na escuridão, mas parece que está bom, está satisfeito, é isso mesmo, não vai mudar, vai continuar assim. Muitas pessoas têm esse pensamento, lá do Egito. E eu me lembro quando eu vim para Uberlândia em 1990, Deus levantou Moisés, que ele foi lá nos buscar na cidade que a gente morava, nos trouxe, deu residência para nós morar 2 anos. E nesse tempo minha mãe comprou um terreno, construiu uma casa, e de lá para cá só bênção. Eu vejo Uberlândia como uma nova Canaã, na minha vida, na minha família. É de passagem, sim, porque um dia eu vou estar na glória, nós vamos estar na glória. Mas enquanto eu estiver nesta terra, eu vejo a bênção de Deus como a nova Canaã, as portas abertas, prosperidade, eu podendo fazer diferença no meio dessa nação. Porque até então, quando nós estávamos naquela cidade, nós estávamos como estava no Egito, escravo do medo, da impossibilidade, do fracasso, da miséria. E quando tem essas situações, tem muita fofoca, muita mentira, muita difamação, tudo que é mal parece que envolve uma vida fracassada. Mas Deus nos tirou de lá para a sua promessa ser cumprida em nossa vida, em nossa casa. A nossa trajetória hoje aqui, nesta noite,
é porque Deus tem um milagre, Deus tem uma promessa, Deus tem algo, como Ele tinha para o povo de Israel. E o inimigo não é páreo para Deus. O inimigo que se levantar vai cair, porque Deus está cuidando de você, para você alcançar o seu milagre, alcançar a sua vitória. Mas usa a sua fé, não deixa a sua fé oculta no seu coração. Permita Deus trabalhar na sua fé, permita Deus te levar mais além. Ultrapasse essa muralha, ultrapasse essa barreira, ultrapasse a dureza do coração. Seja sensível à voz de Deus, haja renúncia no seu coração, haja perdão. Muitas coisas nos impedem de alcançar o milagre por causa da dureza do nosso coração. Achamos que estamos certos demais, achamos que é assim mesmo, é o caminho que eu escolhi que vai dar certo. Não queremos saber de conselhos, de orientação. E Deus orientava o povo naquela época. Deus orientava Moisés, Deus conduzia o povo. Ah não, o pastor falou isso hoje, a pastora não. Então é melhor não vir na igreja. Mas se eu vir, eu tenho que sair daqui com o coração quebrantado, entendido do que Deus falou comigo, e também obediente naquilo que eu vou praticar, exercer a partir daquele momento. Porque senão a maldição não vai parar, senão o travamento não vai parar. E a Bíblia fala também que quando o soldado ali foi entrar no mar, que eles estavam a certo caminho dentro do mar, Deus ali permitiu aquelas rodas daqueles carros travar. Deus colocou uma situação ali para que eles, e quando eles perceberam, a água já estava tomando conta do inimigo. Eles pensaram que ia alcançar aquele povo. Amados, o inimigo pensa que vai tocar na sua vida, alcançar na sua vida, a não ser que você não queira o milagre de Deus. Mas se você quer o milagre de Deus, se você veio buscar o milagre de Deus hoje, Deus está tocando a sua vida, Deus já está concluindo, Deus já está abrindo as portas, Deus já está realizando. E o inimigo já caiu por terra. Fecha seus olhos, mesmo sentado, fecha seus olhos. O mesmo Deus que aquele dia conduziu aquele povo pelas terras áridas, pelo mar vermelho, conduziu aquele povo a alcançar a sua promessa, Ele está aqui hoje, como Ele foi com Moisés. Ele é com esta casa de oração, Ele é com o líder desta casa, o pastor Jadir, pastor Eliana. Ele é conosco, Ele está aqui para direcionar a sua vida. Se você não alcançou o seu milagre até este momento, hoje Ele tem algo sobrenatural. Santo Deus e Pai, Deus grandioso, Deus de Israel, o mesmo Deus que ali, meu Pai, agiu na vida do povo de Israel. Ali o Senhor conhecia cada necessidade, o Senhor sabia como agir e trabalhar. Hoje também damos liberdade ao Teu agir, ao Teu querer. Nos conduza nesta noite, meu Pai. Reveste este irmão, esta irmã com a fé, a ousadia, a coragem. Tira todo o medo, toda a preocupação, todo o cansaço. Reveste as nossas vidas, nos capacita, meu Pai, para contemplar os céus abertos, as maravilhas do Senhor, porque o Senhor é a favor desta casa, desta família, desta vida, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, limpa deste coração, desta mente, todo o fracasso, toda a dureza, tudo aquilo que é do passado, lança por terra e renova as forças dos teus filhos. Não deixe eles parar, mas leve eles adiante, meu Pai, nessa jornada, meu Pai, porque a nossa vida, meu Pai, precisa prosseguir diante do Senhor, na bênção do Senhor. Meu Pai, traga os milagres do Senhor, meu Pai, traga o impossível, meu Pai, humanamente falando, mas o Senhor pode todas as coisas. E nesta noite, meu Pai, nós cremos no milagre do Senhor. Abençoa, meu Pai, toca do alto da cabeça as plantas dos pés, renova, meu Pai, levanta este irmão, esta irmã, meu Pai, fortalece o Espírito Santo de Deus, tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, que hoje, meu Pai,
Pai, seja um dia de decisão, um dia, meu Pai, da bem-aventurança do Senhor, um dia, meu Pai, onde o Senhor vai transbordar, meu Pai, das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, o que este irmão, esta irmã necessita, que o Senhor possa conceder, meu Pai, concede o teu milagre, seja na área financeira, seja na área profissional, familiar, conjugal, meu Pai, tira todo embaraço, meu Pai, tira todas essas coisas que estão ocultas, meu Pai, escura, meu Pai, traga a luz, meu Pai, traga a revelação, meu Pai, de como essa pessoa proceder, meu Pai, de como essa pessoa continuar na fé, meu Pai, porque pela fé vamos galgar o nosso milagre, em o nome de Jesus, meu Pai, abençoa a todos, em o nome de Jesus, amém.